Existem histórias que nos inspiram a ir além do que acreditamos ser possível. Histórias de coragem, de fé e de perseverança em meio ao caos. E hoje eu vou compartilhar com vocês a vida de um homem que, sem armas nas mãos, foi para a guerra e voltou como um herói. Um homem que enfrentou os maiores desafios com uma força muito maior do que a física, que é a força de sua fé. E a história deste homem está relatada neste livro aqui, O Soldado Desarmado, o herói que resgatou até o último homem, a história de Desmond Doss. Começou no dia 21 de julho de 1944. Soldados aliados desembarcando aqui na praia de Assen, na ilha de Guam. Eles tiveram que recuperá-la dos soldados japoneses que disparavam com metralhadoras e artilharia, entrincheirados em casamatas e cavernas. Eles haviam estabelecido posições defensivas fortes ao longo de toda essa costa. Ela se tornaria uma das batalhas cruciais da guerra no Pacífico. Muitos militares tiveram que sacrificar suas vidas, muito sangue seria derramado nas praias de Guam. Muitas baixas estariam espalhadas pelo interior da selva da ilha. E ainda assim, um soldado faria um nome para si mesmo. Ao salvar vidas, ele se recusou a portar armas ou carregar um armamento. Em meio ao constante fogo inimigo, ele não estava disposto a tirar uma vida ou mesmo a tocar em uma arma. No entanto, ele disse que teria orgulho em servir seu país como médico, se o deixassem. Ele foi o objetor de consciência que escolheu lutar de uma maneira que ajudasse as pessoas. Ele teve a ideia ousada de que poderia servir seu país em guerra e também obedecer ao comando: não matarás. Ninguém imaginava que ele conseguiria fazer isso. A maioria de seus camaradas zombava e o assediava. Seus oficiais tentaram conseguir sua dispensa, expulsá-lo do exército. Mas quando os homens da Companhia B atacaram o Cabo Haxall na ilha de Okinawa, algo aconteceu que mudaria sua opinião para sempre. O médico Desmond Doss seria transformado do soldado mais desprezado para o mais reverenciado e acabaria se tornando o primeiro objetor de consciência na história americana a ganhar a Medalha de Honra do Congresso. Você nunca vai esquecer sua incrível história. Aqui, na ilha do Pacífico de Guam, você ainda pode ver vestígios do poder de fogo japonês que as tropas aliadas tiveram que enfrentar. Recuperar esta ilha das tropas ferozmente leais e zelosas do imperador Hirohito não foi fácil. Elas eram comprometidas, bem treinadas e fortemente armadas. Este foi um dos pontos-chave na avançada aliada para Okinawa e Japão. Mas era extremamente difícil e perigoso. As forças japonesas haviam preparado posições defensivas fortes ao longo de toda a costa, por exemplo. Este afloramento de calcário na praia de Agate disfarça uma fortaleza japonesa que foi projetada para disparar fogo letal sobre as tropas dos Sintelvesil que desembarcavam aqui. É uma fortaleza mortal, com enormes canhões antiaéreos, peças de artilharia e bunkers, todos interligados por uma rede de túneis. Era virtualmente inexpugnável. A partir do oceano,
Aqui no Parque Latstone, você ainda pode ver a entrada de várias das inúmeras cavernas, escavadas na face da rocha, que os soldados japoneses usaram para proteger suas armas dos bombardeios aliados. Cavernas e abrigos de metralhadora estavam espalhados pelo interior de Guam e, repetidamente, os fuzileiros navais em avanço enfrentavam fogo intenso de metralhadoras de lugares que não conseguiam ver. As baixas aumentavam rapidamente. Todo exército tem pessoal médico, é claro. Pessoas que tentam resgatar seus camaradas caídos. Desmond Doss era um deles. Ele estava dedicado a salvar vidas no campo de batalha. Mas na ilha de Guam, Doss enfrentou um desafio especial. Enquanto lutavam nesta selva, as tropas aliadas começaram a perceber que os japoneses estavam, na verdade, visando os médicos. Era a maneira deles de tentar desmoronar a moral. Cada vez mais pessoas eram alvo de tiros, enquanto cuidavam dos feridos. Muitos médicos tiraram suas cruzes vermelhas. Eles tentaram apenas se misturar com os soldados de infantaria, mas Desmond Doss começou a se destacar. Um documentário chamado O Objeção de Consciência foi feito por Terry Benedict, pouco antes de Desmond Doss falecer em 2006. Nele, Desmond Doss lembraria como era cuidar dos feridos com intenso fogo inimigo ao seu redor. Este homem não ficou apenas na estação de socorro do batalhão onde estava designado. Ele estava determinado a tentar salvar seus companheiros soldados, onde quer que estivessem. Ele até insistiu em sair com os soldados, em patrulhas noturnas, perigosas. Ele saía, rastejava entre nossos meninos e verificava se eles não estavam mortos. Ele cuidava deles, os arrastava de volta, e ele não deveria fazer isso. Ele não deveria se mover à noite. Aqueles caras que estão feridos lá fora, eu preciso ir ver como estão. Esse é o meu trabalho. Mas isso é o que é especialmente notável sobre a experiência de Desmond em Guam. Ele havia sido um dos soldados mais desprezados e vilipendiados nas Forças Armadas. Ele mal sobreviveu aos dias de treinamento por causa de sua recusa em portar uma arma. Porque esse médico enfrentou todo o fogo de metralhadora japonesa aqui, sem nunca pegar um fuzil ou uma pistola. Bem, a resposta remonta a uma imagem na parede de sua sala de estar. Minha mãe tinha uma imagem na sala de estar, uma imagem realmente grande, dos 10 mandamentos. Ele subia em uma cadeira e estava lendo, mas não conseguia entender por que chegou a abril. Eu me pergunto como um irmão poderia fazer uma coisa dessas. Para mim, isso significava: Desmond, se você me ama, você não vai matar. Como resultado, eu nunca quis tirar uma vida. Então, veio a Segunda Guerra Mundial. Desmond estava trabalhando em um estaleiro na época. Ele poderia, facilmente, ter conseguido um adiamento. Em vez disso, quando o tio Sam chamou, ele respondeu com alegria. E esse jovem começou seu treinamento no exército em uma base no Fort Jackson, Carolina do Sul. Suas crenças não permitiam que ele portasse armas, mas Desmond ainda escolheu participar da guerra de uma maneira que ajudasse as pessoas e salvasse vidas. Assim, ele se alista como médico. Os quartéis onde ele ficou ainda estão de pé. Desmond Doss se lembra dos tempos difíceis lá. A ideia de um objetor de consciência não era bem compreendida na época. Vários oficiais insistiram que ele tinha que treinar com armas, mesmo sendo um médico. Desmond, na verdade, queria ser um cooperador, consciente, mas não com uma arma. Seus colegas também não o aceitavam bem.
Ele suportou muito assédio, desdém e abuso, frequentemente à noite. Enquanto se ajoelhava ao lado de sua cama para orar, eles lhe atiravam botas. Eles simplesmente não conseguiam entender esse cara que queria obedecer às palavras "não matarás" em meio a um mundo em guerra. Alguns oficiais se esforçaram para humilhar Desmond, para forçá-lo a aceitar uma arma, até mesmo para se livrar dele, com uma dispensa desonrosa, mas Desmond persevera. Devotado à oração e à adoração, mesmo que outros zombem, ele não estava disposto a comprometer suas convicções. Isso mostrou sua verdadeira força e caráter. E é aqui que tudo começou a mudar. À medida que seu regimento se envolvia em missões de combate, a verdadeira coragem de Desmond brilha. É aqui que aquele cara religioso esquisito se tornou algo como um ícone. Ninguém mais parecia tão dedicado a ajudar seus companheiros soldados, mesmo com as balas inimigas zumbindo ao seu redor. Desmond estava determinado a salvar vidas, em vez de tirá-las. Este homem teve a ideia louca de que poderia servir seus compatriotas na feroz e sangrenta guerra no Pacífico e ainda honrar o princípio de Deus, de que a vida é sagrada. Desmond mesmo diria desta forma: eu estava lutando pela liberdade, tentando salvar vidas, porque não conseguia imaginar Cristo lá fora com uma arma matando pessoas, mas conseguia pensar nele lá fora, com um kit de primeiros socorros. Após alguns meses em Guam, Desmond seguiu, com sua companhia, para a ilha filipina de Leyte. Muitas lutas ferozes na selva estavam ocorrendo lá também. Em Leyte, a admiração dos companheiros de Desmond se transformou em reverência. Eles continuavam a vê-lo correndo de um lado para o outro, carregando os feridos, sob intenso fogo inimigo. E o homem parecia simplesmente impassível às balas japonesas, devido à coragem contínua de Desmond durante esta campanha. Seus superiores o recomendaram para a Estrela de Bronze. Mas foi aqui na ilha de Okinawa que este médico único realmente faria história. Ele desembarcou aqui com 760ª Divisão de Infantaria, em abril de 1945. Okinawa foi a última batalha travada pela 707ª Divisão de Infantaria e a mais feroz foi o empurrão final em direção às ilhas japonesas. A batalha foi extremamente difícil, agravada pelos penhascos e pelo terreno acidentado. E tudo aconteceu aqui, nesta escarpa de Maida, também conhecida como Corte de Serrote. Em maio de 1945, o avanço da MEMA 760ª Divisão de Infantaria das tropas americanas, através de Okinawa, havia encontrado uma grande barreira, esta falésia. Eles enfrentaram a resistência mais obstinada aqui. A escarpa de Maida se ergue abruptamente do Vale Central de Okinawa e se estende por quase toda a largura da ilha. Aqui atinge um penhasco de rocha vertical, com altura de 10 a 20 metros. Os japoneses haviam fortificado completamente a escarpa de Maida, muitas casamatas, um labirinto de túneis e cavernas. E, claro, soldados, armados até os dentes. Eles conseguiram repelir várias investidas totais. Esta se provaria a pior batalha do violento conflito de Okinawa. Mas agora, ordens chegaram do quartel-general do DECEM no Exército. Esta crista, Corte de Serrote, deveria ser tomada a todo custo. Não havia outra maneira de os americanos avançarem em direção a uma vitória sobre o Japão. O primeiro batalhão designado para esta área foi liderado pela Companhia B, comandada pelo capitão Vernon. Aqueles homens foram designados para atacar um abrigo que ancorava a linha dos japoneses. E enquanto esperavam abaixo desta falésia, segurando seus fuzis, prontos para abrir caminho até o topo, o médico Desmond Doss permaneceu fielmente com eles. Hoje, a escarpa de Maida é um lugar muito verde e pacífico.
Portanto, é difícil imaginar como deve ter sido naquela época. Então, nesse documentário, Desmond e alguns de seus antigos amigos voltaram a este lugar para tentar se lembrar. Depressão, bem aqui. Uma coisa que eles lembraram é que seu capitão pediu para trazer uma rede de carga, daquelas que se penduram na lateral de um navio, a rede de corda que os soldados usavam para descer até as embarcações de desembarque. Parecia ser a única maneira de subir aquele penhasco rapidamente. E Desmond foi, na verdade, um daqueles 3 homens que se voluntariaram para arrastá-lo até aqui. Em um breve e silencioso momento, quando o inimigo havia retornado para seus túneis, ele ficaria aqui nesta crista e olharia para baixo, admirando o que havia conquistado. Sim, Desmond teria muito a lembrar aqui. Ele seria solicitado a orar por seus homens da Companhia B antes de começarem o ataque. Os soldados conseguiram escalar aquela rede de carga. Eles conseguiram lançar granadas em abrigos, direcionar lança-chamas para dentro de cavernas. Mas então o fogo inimigo os varria novamente, forçando-os a sair deste escarpamento de Maida em Hacksaw Ridge. Os americanos tomaram esta crista e depois foram empurrados para baixo, repetidamente. Por vários dias, Hacksaw Ridge trocou de mãos, muitas baixas, é claro, e os homens continuavam vendo Desmond, correndo para buscar plasma para os feridos, enquanto as granadas de morteiro explodiam ao seu redor. Ele simplesmente não conseguia seguir o procedimento padrão de cuidar apenas dos homens, que pareciam ter uma chance de sobreviver. Desmond via a possibilidade de vida. Não importava o que acontecesse. Um dos homens feridos, soldado John Centola, se lembraria: Desmond Doss, você sabe, ele estava cuidando de mim e disse: fique tranquilo, você vai ficar bem, ele disse. E eu não conseguia acreditar quão calmo ele estava. Enquanto ele estava trabalhando em mim, eu perguntei a ele, eu digo, você não tem nenhuma arma? Eu digo, eu te dou uma, tu 45. Ele diz, não, ele diz, eu não posso matar ninguém. Você sabe, ele diz, essa é a minha religião. E eu digo para mim mesmo, aqui está um guerreiro, você sabe. Esse tipo muito diferente de guerreiro estava apenas começando. Agora, os homens da Companhia B, cobertos por fogo de apoio da retaguarda, avançaram e subiram pela escarpa, conseguindo lançar algumas explosões na entrada de um grande abrigo. Um poderoso estrondo sacudiu todo o escarpamento. Eles haviam detonado um depósito de munições subterrâneo. Bem, isso parecia ser o ponto de virada. Mas não, isso também desencadeou outro contra-ataque japonês. Os defensores de Okinawa saíram das cavernas e túneis por toda parte, gritando, disparando rifles e lançando granadas. O capitão Vernon ordenou aos homens que se enterrassem, mas eles logo foram, sobrecarregados pelo número esmagador. A retirada se transformou em pânico. À medida que os soldados corriam loucamente de volta em direção ao penhasco e caíam pela rede de carga, muitos foram abatidos pelo fogo inimigo. Apenas um homem permaneceu aqui em cima fazendo seu trabalho, e esse era Desmond Doss, cuidando dos feridos e dos caídos. Ele se sentiu compelido a tirá-los deste escarpamento. Desmond Doss tinha cerca de 12 horas de luz para levá-los para baixo. Ele começou arrastando-os até a borda e lá ele se lembrou de algo que ajudaria muito, um nó de lás de guia que aprendera a fazer quando era criança. Desmond percebeu que poderia aumentar o laço duplo e passar os braços de um homem por ele. Enrolando uma extremidade da longa corda em um tronco de árvore quebrado, ele poderia descer o homem pela falésia até aqueles que aguardavam sob abrigo abaixo. Então foi isso que ele fez, correndo deste escarpamento, desviando de uma mistura aterrorizante de fogo de morteiro e metralhadora.
Um homem ferido após o outro, levado para o escarpamento de Maida, baixado com um nó de lás de guia. Os homens que olhavam para cima mal podiam acreditar no que estava acontecendo. Vez após vez, vi cães voltarem para o inimigo, para os japoneses, e pegarem feridos, trazendo-os de volta e deixando-os descer por essas cordas e outras coisas do escarpamento de Maida, e as balas estavam voando como abelhas ou algo assim. Foi simplesmente milagroso. Eu não conseguia entender como ele podia fazer isso. Desmond continuou orando. Senhor, por favor, ajude-me a resgatar mais um. E ele continuou a ter sucesso. Mesmo sabendo que, ao ter que se levantar na beira do penhasco para começar a descer cada homem ferido, os japoneses tinham um ângulo claro em sua cabeça e ombros. De alguma forma, nenhuma das balas que passavam zumbindo atingiu este médico. Anos depois, na verdade, um daqueles soldados japoneses lembraria que tinha Desmond em sua mira, mas sua arma travava toda vez que ele puxava o gatilho. Este médico solitário passou 12 horas em cima. Ele estava preservando vidas com uma determinação feroz. Ele se juntou à guerra para ajudar e curar. Naquele dia, 75 homens deveriam suas vidas a ele. Ele resgatou 75 homens sozinho, sob intenso fogo inimigo, sem nunca disparar uma arma. Ninguém jamais esquecerá disso. Após a guerra, Desmond Doss seria agraciado com a Medalha de Honra do Congresso pelo presidente Truman. Todos nós somos fascinados por esse tipo de coragem. Nos perguntamos, o que faz alguém como ele agir assim? O leva a um lugar tão distante dos medos e fraquezas humanas. Bem, Desmond, na verdade, deixou a razão bem clara. Ele destacou a fonte de sua coragem apenas alguns dias após salvar 75 amigos. O capitão Vernon teve que organizar mais um ataque ao escarpamento de Maida. Este se provaria o último. Vernon tentou preparar seus homens para o que sabia que seria a luta de suas vidas. Alguns novos recrutas foram enviados para substituir as pesadas baixas. E havia um homem que Vernon especialmente queria levar nesta missão. Ele caminhou até um médico que estava cuidando de uma perna ferida em uma queda do escarpamento. O capitão Vernon disse: Doss, eu sei que você não precisa ir nesta missão, mas os homens gostariam de tê-lo com eles, e eu também. Desmond havia se tornado uma espécie de paladino, um campeão para seus colegas, guiando-os, protegendo-os através da oração, dedicando sua total concentração para salvá-los e oferecer-lhes ajuda. Então ele notou os olhos de Desmond, afundados em órbitas escuras, seus ombros caídos, exaustos. Ele nem teve tempo de trocar seu uniforme de algodão, agora coberto com o sangue seco dos homens que havia salvado. Mas esse médico não hesitou. Eu vou, capitão, disse ele. Mas então ele pediu permissão para terminar de ler uma passagem das Escrituras. Isso ele fazia. Isso o sustentava violentas e sangrentas. Sua crença e confiança em Deus lhe deram coragem e força durante esses tempos desafiadores. O capitão começou a objetar. Ele sabia que todo o avanço americano em Okinawa estava parado, naquele único ponto. Mas ele acenou com a cabeça. Vamos esperar por você. E se afastou. E assim, o avanço de um exército inteiro, de toda uma força aliada, pausou, enquanto este único médico se conectava à sua fonte de força espiritual, a Bíblia. Ele inclinou a cabeça em oração por alguns momentos. Depois se levantou e testou a perna. Desmond ficou aliviado ao descobrir que ela ainda o sustentava. Agora ele estava pronto. Este médico se juntou aos seus companheiros e finalmente conquistaram o escarpamento de Maida de uma vez por todas. Sua Bíblia, oração e fé em Deus deram a Desmond Doss a coragem e a força para realizar grandes feitos.
quão longe ele havia viajado, desde aqueles quartéis em Fort Jackson, o soldado mais desprezado se tornara o soldado mais reverenciado. Quão diferente ele havia se tornado aos olhos daqueles homens que antes lhe atiravam suas botas. Eles viram esse cara magro com óculos, esse jovem desajeitado, que tinha dificuldade em se encaixar. Eles o viram se tornar um herói, muito maior do que a vida, e eles encontrariam uma maneira de expressar sua admiração. Poucos dias após suas ações heróicas no escarpamento de Maida, Doss foi ferido aqui por um atirador. Ele, de forma altruísta, deixou um soldado mais gravemente ferido usar sua maca para a evacuação do campo de batalha. Mais tarde, enquanto era levado em uma ambulância, o médico de repente exclamou: "Minha Bíblia! Eu perdi minha Bíblia!" "Está tudo bem", disse o motorista. "Eles vão te arranjar outro no navio." Mas Doss queria sua Bíblia, a Bíblia de bolso que o acompanhou durante o longo terror da guerra. E ele fez o motorista prometer que avisaria os amigos na estação de socorro do batalhão, caso eles tivessem visto. Bem, a notícia chegou à Companhia B e adivinha? Todos aqueles homens saíram pelas árvores, espalharam-se pelo campo de batalha e começaram a investigar buracos de explosões, olhando sob os destroços, refazendo os passos de Desmond Doss em busca de sua Bíblia perdida. Eles até precisaram ficar atentos a atiradores de elite e armadilhas. Mas eles estavam bastante dispostos a arriscar suas vidas para procurar aquele pequeno livro que seu incrível camarada valorizava tanto. Eles continuaram procurando até encontrarem o livro que ajudou a criar uma medalha de honra do Congresso. E eles o enviaram de volta para Desmond com alegria. Sim, o homem que eles aprenderam a amar e respeitar. O livro que ele considerava tão sinceramente como a palavra de Deus. Você já se perguntou o que poderia acontecer na sua vida se você saísse à procura da palavra de Deus? Você já pensou que a Bíblia poderia ser muito, muito mais do que apenas um livro para pessoas religiosas? Você pode acreditar que isso pode tornar sua vida muito maior do que você jamais poderia imaginar. Bem, posso convidá-lo a experimentar. Tente. Por que não torná-lo um experimento genuíno? Por que não ver o que Deus pode realmente fazer ao falar suas palavras com você? Experimente a Bíblia. Sua vida nunca mais será a mesma. Deixe-me estender esse convite a você enquanto oramos. Querido Pai, agradeço-te por esta bela imagem de como a vida pode ser afirmada. Mesmo em meio a um mundo em guerra, agradeço a você por Desmond Doss nos mostrar o potencial poder em relacionamento com a sua palavra, a Bíblia. E assim eu oro para que nossos espectadores hoje aceitem isso, experimentem. E eu oro para que comecem a ver que poder reside em suas páginas e que diferença isso pode fazer em nossas vidas. Peço isso em nome de Jesus. Amém. A história de Desmond Doss, o objetor de consciência, que foi à guerra para ajudar e curar os outros, inspirou pessoas em todo o mundo. Todos nós nos perguntamos, o que faz alguém como ele agir assim? Bem, havia uma fonte, da qual Desmond Doss obteve sua força e coragem, a oração e o estudo da Bíblia. Foi a Bíblia que lhe deu paz em meio à batalha. Você já se perguntou o que a Bíblia pode fazer em sua vida? É um livro que tem o poder de transformar e mudar vidas. Ela traz verdadeira paz e felicidade. Lembre-se do destino final, da jornada da vida. Agora vi um novo céu e uma nova terra, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, pois as coisas antigas já passaram. Obrigado.